A Bíblia em 100 minutos. A mais bela história do mundo contada de forma simples e fácil de entender. Prefácio. Embora a Bíblia seja o livro mais popular do mundo, é também o menos lido, além de bastante extensa e sem dúvida muito complexa. Seus 66 livros foram escritos ao longo de mais de 16 séculos por uma grande quantidade de escritores, cada um com um estilo diferente e numa linguagem que remete à época antiga. Mesmo assim, é a história suprema do amor, a biografia do próprio Deus. A Bíblia em 100 minutos reúne o ponto principal desses relatos em uma narrativa acessível, destinada às pessoas que não têm muito conhecimento da fé cristã, mas desejam saber por que a Bíblia é tão popular e também aquela que pretende ter acesso fácil aos elementos centrais da história do cristianismo. É um livro claro, sucinto e de leitura simples. No entanto, preciso fazer uma advertência. Não deixe de lê-lo por causa da violência revelada nos primeiros capítulos. Esse era o contexto social da época, ao qual Deus enviou o próprio Filho para que ele pudesse nos mostrar uma nova maneira de viver, diferentemente do texto bíblico tradicional, porém, cuja maior parte é dedicada ao século anterior a Cristo. Este livro se concentra na vida de Jesus e no impacto que ele teve sobre a sociedade. A razão disso é que Jesus Cristo é o personagem principal para a compreensão das Escrituras. É como se ele fosse a grande explosão que aconteceu no centro da história. E a Bíblia o relata desse impacto. Para compreender plenamente o cristianismo, é preciso entender o contexto no qual a Bíblia foi escrita. Os textos em si e o significado das Escrituras para aqueles que as leram pela primeira vez. E é isso que a Bíblia em 100 minutos nos oferece de forma tão simples e prática. Capítulo 1. No princípio. No início, Deus criou o céu e a terra em 6 dias. Primeiro ele criou a luz e a separou das trevas. Depois fez a abóbada celeste, apartando a água acima e abaixo dela. Então fez a terra seca e tudo o que nela cresce. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. No quinto, as criaturas do mar e as do céu. E no sexto, os seres da terra, inclusive a humanidade. No sétimo dia, descansou. Deus fez o primeiro homem, Adão, do pó da terra, e soprou vida nele. Colocou-o no bonito e fértil jardim do Éden, proibindo-o de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal que ali crescia. Por não querer que o homem ficasse só, Deus criou a primeira mulher da costela de Adão e a chamou de Eva. Cedendo à tentação da serpente, a mais astuta das criaturas, Eva provou parte do fruto da árvore proibida e deu um pedaço ao companheiro. Como punição, Deus expulsou os dois do jardim, condenou o homem a trabalhar árduo e a mulher à dor do parto e à submissão ao marido. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim, que era agricultor, e Abel, pastor de ovelhas. Caim ofereceu a Deus o fruto da terra. Abel ofereceu-lhe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Deus preferiu a oferta de Abel e a de Caim, que então ficou irado e assassinou o irmão. Como punição, Deus sentenciou Caim a tornar-se para sempre um fugitivo errante. Adão e Eva tiveram mais filhos, e assim a raça humana se espalhou e se multiplicou. Nas gerações seguintes, como a humanidade se tornou cada vez mais perversa, Deus decidiu que seria necessário um novo começo. Então escolheu Noé, o único homem íntegro da época, e lhe deu ordem que construísse uma arca grande o bastante para abrigar
sua família e um par de cada espécie das criaturas vivas. Depois, Deus enviou o dilúvio, com o qual destruiu todos os demais seres viventes. Quando as águas baixaram, o Senhor criou o arco-íris como um sinal de que jamais destruiria sua criação outra vez. Depois que o mundo foi repovoado, houve um tempo em que todos falavam a mesma língua. Os povos migravam para a planície fértil de Sinear, entre os rios Tigre e Eufrates. Lá, decidiram construir uma cidade chamada Babel e uma torre que chegaria ao céu. Para impedi-los, Deus confundiu a língua que falavam, a fim de que não entendessem mais uns aos outros, e dispersou-os por toda a terra. Gênesis 1, 11. Capítulo 2. Abraão. Após muitas gerações, um homem chamado Abraão vivia em Ur dos Caldeus. Sua família se mudou para Harã. Depois, sob o comando de Deus, ele viajou para o sul e levou uma vida nômade, até que, conforme combinado com seus parentes, Ló fixou residência no lado oeste do rio Jordão. Ló se instalou no vale de Jordão, na cidade de Sodoma. O fogo do céu caiu sobre Sodoma e também sobre Gomorra, uma cidade próxima, como punição pela perversidade que existia neles. Mas Deus interviu a fim de que Ló fosse poupado. No momento oportuno, Deus fez uma aliança, um acordo com obrigações e benefícios, com Abraão prometendo-lhe um filho, descendentes numerosos como as estrelas do céu e a posse de toda a terra de Canaã. Como sinal da aliança, ele lhe deu um novo nome, Abraão, que significa pai de uma multidão. Então, Abraão e todos os homens de sua família foram circuncidados, e ele passou a ser um homem rico, com grandes rebanhos, prata e ouro. Porém, ele e a esposa não tinham filhos. Em idade bastante avançada e por providências divinas, Abraão e sua esposa Sara conceberam um filho, Isaque. Quando Isaque ainda era uma criança, Deus submeteu a fé e a obediência de Abraão a uma prova suprema. Ele o mandou sacrificar o filho em um lugar sagrado no Monte Moriá. Abraão chegou a amarrar o menino e a colocá-lo sobre o altar. Ao empunhar a faca para matá-lo, Deus o chamou do céu e ordenou que substituísse o filho por um carneiro. Abraão alegremente obedeceu e deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Abraão enviou um de seus servos de volta a Harã, a fim de procurar entre seus parentes uma esposa para Isaque. Junto a um poço, o servo encontrou Rebeca, filha de um sobrinho de Abraão. Surpreso com a graça e a beleza da jovem e com a hospitalidade que sua família lhe ofereceu, o servo perguntou se Rebeca poderia ser dada em casamento a Isaque. Ela e seus parentes do sexo masculino consentiram. Então, ela viajou para o sul e a união foi realizada. A princípio, Rebeca não teve filhos. Porém, depois da morte de Abraão, ela concebeu gêmeos, Esaú, o primeiro a nascer, e Jacó. Gênesis 11, 27, 25 e 26. Capítulo número 3. Jacó e sua família. Já idoso e próximo da morte, Isaque pediu que Esaú fosse caçar, de modo que ele pudesse desfrutar a carne como refeição antes de abençoá-lo como seu filho mais velho. Rebeca, no entanto, vestiu Jacó igual a Esaú e enganou o marido para que ele abençoasse Jacó no lugar do irmão. Uma vez dada a bênção, ela não poderia ser retirada. Esaú ficou furioso com o irmão por roubar-lhe o que era dele, que tinha nascido antes. Assim,
Seguindo o conselho dos pais, Jacó fugiu para Harã. No caminho para o norte, teve um sonho em que viu uma escada apoiada na terra, cujo topo alcançava os céus, e anjos subiam e desciam por ela. Deus se revelou a Jacó e renovou as promessas que fizera a Abraão. Em Harã, Jacó se encontrou com Raquel, filha de Labão, seu tio, e se apaixonou por ela. Jacó trabalhou para o seu tio durante 7 anos, com base em uma promessa de que poderia se casar com a moça após esse período. Mas Labão conseguiu fazer com que o sobrinho se casasse primeiramente com Lia, a irmã mais velha de Raquel. Jacó, então, precisou trabalhar mais 7 anos para poder se casar também com Raquel. Depois, ele deu o troco e enganou Labão, partindo dali de volta à sua região, levando muitos de seus animais. Ao se encontrar com Esaú, Jacó lhe deu muitos presentes e os 2 irmãos se reconciliaram. Certo dia, Deus apareceu a Jacó e lhe deu um novo nome, Israel, revelando que ele seria o pai de uma nação que habitaria as terras prometidas de Abraão e Isaque. Israel teve 12 filhos com sua esposa e concubinas, que se tornaram os ancestrais das 12 tribos do povo escolhido. Seus nomes eram Rubens, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gade, Azer, José e Benjamim. Os favoritos de Israel eram José e Benjamim, os filhos que ele tivera com Raquel, que morreu enquanto dava luz a Benjamim, o mais jovem. A profecia de Israel por José deixou irado os 10 irmãos mais velhos. Eles tramaram que José fosse vendido como escravo e seu pai pensasse que ele havia morrido. José foi levado para o Egito, onde teve uma vida tumultuada, até que Deus o capacitou a interpretar os sonhos do faraó e lhe garantiu o favor real. Ele se tornou a segunda pessoa mais importante do Egito e comandou essa nação com sucesso durante a fome prolongada que a afligiu. Nesse período de escassez, os irmãos de José foram para o Egito a fim de comprar alimentos. José pregou várias peças nele antes que revelasse quem ele era. Depois obteve a permissão do faraó para que toda a sua família se mudasse para o Egito. Ali, os descendentes de Israel prosperaram e se multiplicaram. Gênesis 27:50.